sou Lele Ancona e você está no Circularte Educação. E esse vídeo é sequência dos vídeos nos quais eu tenho falado sobre a forma pela qual a BNCC apresenta a arte, o ensino de arte. Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos objetivos transversais. E é dito no texto o seguinte, que é um objetivo conhecer as matrizes culturais brasileiras em sua tradição e nas manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em artes visuais, dança, teatro e música. E para que a gente possa falar sobre isso, a gente precisa entender quais são as matrizes culturais brasileiras. Evidentemente, a gente vive num país muito grande e falar sobre essas matrizes significa falar também da diferença pela qual elas estão nas várias regiões do Brasil. A gente tem três matrizes importantíssimas que nos constituem, que são as etnias indígenas, dos povos que já viviam nessas terras antes que os portugueses aqui chegassem, antes que a gente virasse Brasil. A gente tem os negros africanos de diferentes regiões, de diferentes tribos africanas que vieram nesse período da colonização feita pelos portugueses. E a gente tem os portugueses, mas não apenas os portugueses, né, como povos que vieram da Europa. Ainda que tenha sido muito dominante a vinda dos portugueses, a gente vai ter também holandeses que vieram para a região do Maranhão, a gente vai ter italianos e japoneses que vieram para o Brasil, a gente tem alemães que vieram para Santa Catarina. Então, essa diversidade na constituição do povo brasileiro faz com que a gente tenha uma diversidade grande de matrizes. Segundo o último censo, a população indígena atual no Brasil é de 897 mil pessoas, divididas em 305 etnias que falam 274 idiomas diferentes. Conhecer essa diversidade significa conhecer suas músicas, o seu artesanato riquíssimo, as suas peças de objetos que são feitas, das suas danças, os seus rituais, as suas crenças, os seus costumes. Conhecer as manifestações contemporâneas significa mostrar o que esses povos continuam produzindo hoje. Continuam criando, continuam escrevendo, continuam vivendo por todo esse Brasil. Reelaborar essas criações significa a gente pensar como apresentar toda essa cultura, toda essa diversidade e fazer com que isso ganhe significado para quem está vivendo hoje numa outra condição. Um dos aspectos importantes nessa reelaboração é exatamente a gente entender que essas várias etnias continuam vivas, continuam ocupando e continuam produzindo, né, inclusive de forma artística aqui no nosso país, né, nas várias regiões do nosso país. O grupo Mauaca, por exemplo, é uma referência que a gente pode usar de um grupo vocal, de um grupo musical que trabalha com uma leitura sobre não só as etnias brasileiras, mas sobre de diferentes regiões do mundo. É uma forma da gente entender o que significa essa apropriação, o que significa eu transformar na minha criação algo que parte da leitura de uma outra criação, de um outro povo, de um outro costume. Eu estava falando agora dessas etnias indígenas e vale a pena a gente olhar também para a enorme diversidade que a gente tem dos grupos das populações negras que vieram para o Brasil. A gente tem
Dentre esses negros, eu vou falar aqui só alguns. A gente tem os povos Yorubás, Nagôs, os Jejês, os Minas, os Malês, né? A gente tem também, nessa vinda desses diferentes povos, e eu falei uma parte pequena aqui, a gente tem também costumes que chegaram com eles, né? A gente vai poder reconhecer na nossa cultura, na nossa vivência, instrumentos como o agogô, o chocalho, o balafon, os tambores, os pandeiros, o reco-reco. São instrumentos musicais que foram trazidos por esses povos e que fizeram parte, passaram a fazer parte da nossa cultura brasileira. A gente tem danças que nos constituem, como a capoeira, a congada, o jongo, o maracatu, o samba de roda, os penteados, as pinturas no corpo, no rosto, as roupas. Muitas dessas formas tradicionais se reinventaram, continuam vivas aqui. Os grupos de jongo, por exemplo, como o jongo da Serrinha, continuam existindo, e essa enorme diversidade faz parte do nosso cotidiano. A cultura trazida, né, os costumes trazidos pelos portugueses, pelos italianos, pelos alemães, pelos holandeses, também se evidenciam em manifestações artísticas, na nossa comida, na nossa língua, nos nossos costumes, nas nossas crenças. Conhecer toda essa diversidade é muito importante para que a gente possa se perceber, se identificar, reconhecer a nossa identidade e para que a gente possa criar a partir daí. Para você, professor, professora de artes, é fundamental estudar essas várias formas culturais, essas várias manifestações artísticas e apresentar tudo isso para os seus alunos não como uma data específica na qual eu vou falar, né, como o Dia do Índio, onde eu vou falar como se fosse algo que está lá atrás, em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, né? Ou eu vou falar sobre o Dia da Consciência Negra, então eu falo sobre a importância. Não, essa diversidade enorme, ela tem que fazer parte do nosso currículo, né? Ela, por isso, está na BNCC. Ela tem que fazer parte de tal maneira que a gente traga essa riqueza para que nossos alunos e alunas possam criar, possam fazer arte, possam dialogar com essa enorme diversidade que o nosso país possui. É isso aí. Continua seguindo o nosso canal, se inscreve se você ainda não está inscrito e divulgue para que outros professores de artes possam se aprofundar e saber ainda mais, dialogar ainda mais sobre a importância da arte na formação humana. Até mais!